A mulher que vivia de propósito. Mulheres nos negócios, mulheres e carreira. Ideias fundamentais. A vida tem um fim. O cérebro funciona por meio de padrões. Aprenda a quebrar os padrões que são destrutivos. O senso de normalidade, às vezes, pode ser prejudicial. O significado de propósito está inteiramente ligado à felicidade. Não adote crenças e comportamentos que possam sabotar o seu sucesso. Uma mulher de propósito se vê como um ser completo. O propósito é composto de metas, missão, valores e legado. Recomendação. Neste livro é apresentado o conceito de propósito, que se traduz em um processo de autoconhecimento. A consciência de si mesmo, do que se quer e para onde se deseja chegar levam à compreensão do propósito e, consequentemente, ao protagonismo na vida. Para a autora Branca Barão, é possível definir o propósito e se permitir ser mais feliz a cada dia, recebendo com abundância o que a vida tem a oferecer. A escrita é voltada para mulheres, mas certamente todas as pessoas podem se beneficiar dessa leitura. Resumo: a vida tem um fim. Muitas pessoas evitam falar sobre a finitude da vida, mas essa consciência, algo que, entre os animais, somente os humanos possuem, é o ponto de partida para viver a vida em abundância. Talvez alguém que vive fazendo planejamentos, mas nunca os executa, mude esse padrão ao lembrar que ninguém e nada dura para sempre. Essa reflexão leva à conclusão de que, se nada é eterno, nem nós mesmos, não vale a pena adiar decisões importantes, demorar para se priorizar ou esperar o momento certo para agir. Fugindo de um assunto tão natural quanto nascer é que muita gente morre deixando um monte de problemas para quem fica, um monte de herança para quem não merece, e o pior de tudo, um monte de sonhos não realizados para trás. Esse momento de reflexão pode contribuir para uma mudança de perspectiva, mas ela só se sustentará com a readaptação do cérebro a uma nova rotina. Para isso, é essencial entender como o cérebro funciona. O cérebro funciona por meio de padrões. Aprenda a quebrar os padrões que são destrutivos. O cérebro opera repetindo padrões. Quanto mais uma pessoa realiza uma determinada atividade, expressa um determinado sentimento ou desenvolve uma habilidade, mais isso se torna uma tendência ou padrão para ela. Seguir padrões não é, necessariamente, algo positivo ou negativo. O importante é entender como o cérebro funciona para ser mais eficiente ao buscar mudanças. A chave para você viver a vida que você quer é tomar consciência dos padrões de comportamentos que costuma repetir, pois apenas isso lhe permitirá definir quais são os que a levam a viver a vida que quer e quais são os que a impedem. Talvez você já tenha percebido que, mesmo lidando com pessoas diferentes, ainda sente dificuldades, ou que repete uma ação mesmo sabendo que ela não funciona. A solução é romper com a repetição e criar novos padrões. Pode parecer difícil nas primeiras tentativas, mas o cérebro, da mesma forma como aprendeu os padrões anteriores, se adaptará aos novos comportamentos. Esse é o modo como ele opera. Embora boa parte das ações humanas sejam inconscientes, o cérebro é uma máquina inteligente de controle de ações. E lembre-se, essa máquina é comandada por você. O senso de normalidade, às vezes, pode ser prejudicial. Normose é o termo dado à tendência de viver sob normas sociais consideradas normais, mesmo que sejam hábitos patogênicos. Por exemplo, fumar em restaurantes já foi considerado normal. No passado, também era normal acreditar que a Terra era plana ou que era necessário casar virgem. A normose é a grande inimiga de uma vida com propósito. É a sociedade no piloto automático, achando coisas normais que não são boas para nós ou para os demais. O que é considerado normal muitas vezes serve como regra para quem vive em sociedade. Quem é exceção não é considerado normal e acaba sendo pressionado a se encaixar ou se adaptar às regras. Coloque-se como prioridade para viver aquilo que busca, superando as causas e efeitos da norma. Para isso, é preciso coragem. Coragem de sair do piloto automático e de parar de viver uma vida de faz de conta. Ter e seguir um propósito exige força para enfrentar medos e padrões. Muitas vezes, a gente finge querer o sucesso, mas, no fundo, fugimos dele. Assim, acabamos colocando toda a nossa energia na direção contrária daquilo que gostaríamos de querer, mas ainda não temos coragem. Comece a enxergar o que você oferece como valor que permite transbordar o melhor de você no mundo. Encontre aquilo que traduz quem você é em ações produtivas,
gerando efeitos positivos para os outros. Assim, você fará a diferença e deixará um legado. Lembre-se, isso será a consequência de uma vida intencional, e não o objetivo central da sua existência. O significado de propósito está inteiramente ligado à felicidade. O propósito define o estilo de vida de uma pessoa. É necessário vivenciar algum processo para alcançar um propósito. O propósito já foi interpretado de 3 formas ao longo do tempo. Vontade divina. As pessoas esperavam passivamente pela vontade de Deus. Não existia autonomia. E tudo se resumia à questão da fé. Propósito como missão. O propósito é validado pelos resultados. Questões como para que e por qual razão fazer algo passam a ocupar espaço nas escolhas. Nessa perspectiva, o indivíduo se torna sujeito ativo no processo. Em contrapartida, ele é reduzido ao que produz. Propósito de ser feliz. A ideia de viver um propósito se alinha à busca pelo autoconhecimento e ao encontro do próprio significado de felicidade. Assim, escolhas relacionadas à carreira profissional, família ou até mesmo viagem são feitas com o objetivo de viver de forma plena. Não adote crenças e comportamentos que possam sabotar o seu sucesso. Por vezes, a educação de um indivíduo pode limitar sua liberdade e criatividade, moldando para pensar e agir de forma padronizada, o que desconsidera ou restringe suas habilidades. Desde pequenos, somos ensinados a evitar erros. Contudo, não permita que o medo de errar impeça você de seguir o seu propósito. Para não sabotar o próprio sucesso, é essencial adotar hábitos saudáveis. Durma o tempo necessário. Não seja aquela pessoa que reclama de tudo e age como se todas as circunstâncias fossem propositalmente contrárias a você. Melhore seu humor. Cumpra horários e promessas. Controle o tempo que passa no celular. Fuja de fofocas. Aprenda a dizer não. Priorize-se e valorize o que realmente importa. Caminhe ao lado de quem te respeita e valoriza. Controle seus impulsos. Resolva pendências, mesmo que sejam complicadas. Ouça sua intuição. Cuide da sua saúde. Uma mulher de propósito se vê como um ser completo. A mulher de propósito reconhece o seu próprio valor e apresenta algumas características marcantes. Saber ser inteira. Entenda que você não é metade da laranja de ninguém, nem vice-versa. Priorizar-se. Ser boa e ser boazinha não são sinônimos. Ajudar os outros não pode significar se colocar em segundo plano. Você é a única responsável por cuidar de si mesma. Essa tarefa não é delegável. Fazer o melhor possível de acordo com a própria consciência. Tome as melhores decisões disponíveis, para evitar arrependimentos e garantir que você fez o seu melhor dentro das condições existentes. Tudo é fonte de aprendizado. Situações boas, ruins ou até bobas sempre têm algo a ensinar. Validar seus próprios acertos. Não deixe para os outros a tarefa de reconhecer os seus êxitos. Valide-os você mesma, e, se alguém reconhecer, aceite com gratidão. Evitar competições desnecessárias. A única pessoa com quem você deve se comparar é com quem você foi ontem. Enxergar sabedoria em si mesma. Escute sua intuição e dê crédito a ela. O corpo dá sinais, e as situações acionam alarmes. Observe-os. Assumir responsabilidades. Aceite a responsabilidade por suas escolhas e pelas consequências delas. Só assim você poderá ter a vida que deseja. Acredite que existe uma vida abundante pronta para ser vivida a partir de agora. O pensamento cria realidades, e as ações são uma consequência do que pensamos e sentimos. Por isso, não limite o próprio desejo. Acredite que você pode conquistar o que quiser. Respeite o outro. Lembre-se, o outro não é um puxadinho seu. O propósito é composto de metas, missão, valores e legado. Acredite que você pode ser o que quiser. Independentemente das circunstâncias, sempre será necessário escolher um caminho a seguir. Para isso, adote alguns conceitos. Metas. São objetivos a serem atingidos. Defina as ferramentas necessárias para alcançá-las. É normal que as metas se renovem ou que, ao atingir uma, surja outra. E está tudo bem com isso. Missão. Quando a meta ganha uma representação maior do que uma realização individual, transformando-se na vontade de fazer a diferença no mundo. Quanto mais alinhada ao seu propósito sua missão estiver, mais rápido você se tornará aquela mulher. Visão.
É a capacidade de enxergar o futuro do jeito que você quer viver. Como em um binóculo, é possível visualizar algo mesmo que esteja distante. A visão mostra que o futuro começa no presente. Valores. São os princípios que conectam experiências à sua essência. Eles revelam se algo está em harmonia com o que você acredita. Funcionam como uma base sólida para a tomada de decisões e trazem a ideia de plantio e colheita. Crenças. Crenças são verdades subjetivas que moldam pensamentos e comportamentos. Elas podem abranger diversos temas, como amor, amizade, carreira e dinheiro. É importante adotar um pensamento crítico, pois crenças limitantes podem ser destrutivas. Legado. O legado é o que eterniza uma pessoa. É construído por quem vive com significado e propósito. Propósito. O propósito é o que une metas, missão, valores e legado. Ele exige autoconhecimento e discernimento para que você se questione constantemente. Estou agindo conscientemente ou apenas no piloto automático? Por que viver com propósito? Pessoas com propósito tomam as rédeas da própria vida porque reconhecem seu protagonismo. Isso não é simples, pois romper com crenças limitantes é desafiador, mas necessário para alcançar uma vida plena e feliz. Acredite no seu propósito. Ele é possível.